E aí, galera? Vamos então para a nossa última aula dessa nossa sériezinha sobre escalas e para que servem essas escalas, né? Então a gente está aqui falando, né, desde o princípio sobre as escalas que formam, né, o nosso sistema tonal. Então, olha só, para quem ainda não sabe ou quem não viu, né, quem está chegando aqui de paraquedas, tá? Vai lá, assiste a aulinha que tem sobre escala maior, sobre escala menor natural, sobre escala menor harmônica. Já aproveita, se inscreve aí no canal da SCAR. Se tiver mais algum amigo, às vezes, que curte tocar ou que estuda música, né? Pode ser outro instrumento que não seja guitarra. Também indica aí pra ele, né, esse vídeo aí, essa sériezinha de vídeos que a gente tá produzindo aí. Beleza? Então vamos lá pro que interessa, escala menor melódica. Então que é o nosso último tópico agora, né, dentro das 4 escalas: maior, menor natural, menor harmônica e menor melódica. A menor harmônica, como a gente já conversou antes, ela veio para resolver um problema harmônico. Por isso, ganhou esse nome de escala menor harmônica. Então, agora, para os bons entendedores, né, já vão entender o seguinte, que escala menor melódica veio para resolver um problema melódico agora. Então, o que é um problema melódico, né? Um problema melódico dentro do sistema tonal, a gente caracteriza ele da seguinte maneira: quando ele foge do nosso padrão de medidas, que é tom e semitom, certo? Então, dentro da escala, né, maior ou da menor natural, a gente tem sempre aqueles padrões, né? 3 tons, 2 semitons, né? Então, a gente 5 tons, né? Ali, então, finalizando ali 6 tons, né? Então, são 5 tons e 2 semitons, né? Confundi antes, falei 3 aqui, mas são 5, beleza? Então, olha lá, 5 tons, 2 semitons. Isso é o que caracteriza, né, a formação desses nossos sistemas tonais. Então, olha só, quando eu apliquei aquele meio tonzinho a mais ali na escala menor harmônica, para resolver um problema harmônico, que era o que estava, né, incomodando ali naquele momento que a gente estava estudando a menor natural. Então, a gente precisava ter um quinto grau maior dentro, né, dos nossos encadeamentos harmônicos. Com isso, a gente gerou um intervalo de 1,5 tom entre o sexto e o sétimo grau, certo? Então, esse intervalo de 1,5 tom, né, ele descaracteriza um pouco o nosso sistema melódico, tá? Então, principalmente, né, quem toca instrumentos de sopro, né, ou instrumento que não possua uma marcação como um traste, assim, tem sempre, né, essa percepção um pouco mais aguçada, né, dessas distâncias. Por quê? Por causa que a gente já, o nosso ouvido dentro do sistema tonal, ele vai sendo treinado para trabalhar entre tons e semitons. Então, quando a gente tem esse intervalo de 1,5 tom, a gente automaticamente gera um probleminha melódico, tá? Então, um probleminha na melodia dessa escala, na construção melódica, então, dentro, né, dessa escala, sendo que ela acaba sendo usada, né, como a gente falou antes, em uma situação, a menor harmônica, em cima de um acorde. Tá? Então, mas uma escala inteira para um acorde só, para uma situação dentro do sistema. Então, né, como é que a gente poderia resolver mesmo o problema harmônico e não ter mais essa diferença de tons e semitons ali, tem aquele intervalo tão grande de 1,5 tom, né? Então, como é que a gente resolve isso? Aumentando também o sexto grau. Então, antes a gente tinha, né, dentro da escala menor natural, vamos relembrar, terça menor, sexta menor e sétima menor. Gerou um probleminha harmônico, a gente aumentou o sétimo grau. Então, a gente ficou com terça menor, sexta menor e sétima maior na menor harmônica. Agora, a gente percebeu que o intervalo ficou muito grande entre o sexto e o sétimo. Vamos aumentar meio tom também o sexto. Então, a gente vai ter a escala menor melódica com a seguinte formação: tônica, segunda, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior, certo? Sendo assim, olha só como o círculo começou a chegar de novo da onde ele saiu, que era escala maior. A escala maior não tinha todos os intervalos maiores? Então, a escala menor, né, natural alterou 3, a harmônica voltou 1 e agora a melódica voltou mais 1. Então, a gente ficou com a diferença de uma nota entre a escala maior e a escala menor melódica. Então, se a gente pegar aqui o nosso exemplo, por exemplo, de Dó,
né? Dó maior é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Agora, quando eu vou tocar Dó menor melódico, basta eu alterar quem? O Mi, né? Então, Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Certo? Então, essa é uma escala bem híbrida, que já tem uma sonoridade bem específica, né? Então, ela já tem um sabor, né? Uma coloração, sei lá como tu prefere chamar, mas, né? Eu sempre costumo pensar, né, nas escalas assim como sabores diferentes, né? Ou cores diferentes para um desenho ou para uma receita musical que eu esteja criando ali, beleza? Então olha só, sendo assim, a escala menor melódica, ela vai resolver agora várias situações, em vários acordes diferentes, em várias possibilidades de construções harmônicas, tá? Automaticamente, essa é uma escala da qual eu vou precisar ter muito sólida, muito bem resolvida no meu instrumento. E a maioria dos instrumentistas, eles começam, né, pelo processo que a gente veio aqui nas aulas. Maior, menor natural, daí vai fraquejando ali na menor harmônica, já estuda só um pouquinho, a menor melódica, pá, nem quero saber dela. Deve ser uma coisa muito complicada, né? Então a gente vai agora pensar do sistema contrário. A menor melódica, ela é muito mais utilizada na prática do que a menor natural ou a menor harmônica. Então, qual é a escala que a gente deve deixar mais na mão dentro do sistema menor? A escala menor melódica. Por quê? Porque ela vai resolver acordes como um acorde dominante com a quinta aumentada, certo? Então, né, um acorde dominante aqui com a quinta aumentada, ó. Vou pegar aqui. Que outra escala que vai resolver isso aqui? Não tem. Sabe? Então é a única escala que resolve esse tipo de acorde. Acorde com quarta aumentada, acorde dominante com quarta aumentada. Né? Só a escala menor melódica vai resolver. Então todos esses acordes que eu estou falando aqui, ó, acorde dominante com quarta aumentada, acorde dominante com 13ª bemol, acorde dominante, então todos os acordes que têm alguma alteração, certo? Qualquer acorde dominante que possua alguma alteração, eu vou resolver com escala menor melódica. Acorde menor natural, resolvo com menor melódica. Acorde com sétima maior e quinta aumentada, então acordes já, né, de um uso bem específico, olha só, né, dentro da música popular brasileira, né, a gente tem bastante esse uso desses acordes assim. Então, esses acordes, vamos dizer assim, que compõem as harmonias menores, eles vão ser resolvidos com escala menor melódica. Então, olha lá, um truque da menor melódica, né? Como não podia ficar de fora, a gente precisa ter um truquezinho, que é o truque agora, ó, da nossa finaleira aqui dessa nossa sériezinha sobre escalas. Então, um truquezinho que eu acho que já vai resolver, em grande parte, a sonoridade da sua menor melódica começar a aparecer aí no meio dos improvisos, que é essa tríade aumentada que aparece. Então, se a gente pegar aqui, ó, a menor melódica, né, ó, dentro dela a gente encontra esse acordezinho aqui, ó, o acorde aumentado, com a quinta aumentada, a tríade aumentada. E essa tríade aumentada é o que marca, é o que mais dá a sonoridade de menor melódica, porque é só na menor melódica que a gente encontra essa tríade. Certo? Então, quem lá no princípio, lembra, quando se começou a estudar que se falava de tríades, tríade maior, menor, diminuta e aumentada, e aí o professor falava, ó, a gente vai falar dessas três, mas essa aumentada a gente vai deixar mais para o futuro. Tá? O futuro chegou, galera, e agora é a hora de começar a utilizar essa tríade aumentada. Tá? Então, a tríade aumentada é o que marca a nossa menor melódica. Então, quando eu vou estudar a menor melódica, a dica é essa aqui, ó. Né? Marco a minha menor melódica, né, pelo braço todo, ó. Beleza? Então marquei a minha menor melódica ali pelo braço, ou, né, no caso da guitarra, ou no seu instrumento aí, como você preferir, né? Então, o que vai acontecer? Agora eu vou encontrar em que ponto da escala que está essa tríadezinha aumentada. E é dali onde eu vou começar a criar referências para os meus acordes. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma cadência, né, onde eu tenho Lá menor, uma cadência bem comum também, né? Lá menor
por exemplo, aqui Lá menor 7, indo para Ré 7. Então, ó, Lá menor, Ré 7. Isso aqui acontece muito, né? Em rock, em jazz, em blues, ó. Lá menor indo para Ré 7. Então, né? Em que campo harmônico que eu tenho um acorde que é quarto grau, né? De um campo menor e ele é dominante? Sol menor melódico. Então, olha lá agora como é que eu vou resolver essa situação, ó. Agora a minha, né, o truque, ó. Ó, quinto 7, quarto 7. E eu resolvo então uma cadência que, né, teoricamente seria bem difícil de a gente chegar numa resposta sem conhecer a menor melódica, certo? Então olha lá, a gente já sabe agora para que a gente vai ter que estudar 4 escalas diferentes. Maiores, quando a gente for resolver cadenciamentos que surgiram dos acordes da escala maior, né? Então tem lá um Ré menor, Sol 7 indo para Dó maior, ó, tô indo para o Dó maior. Isso é muito importante pensar, para onde eu tô indo, onde é que a cadência acaba, certo? Então, ó, tô indo para o Dó maior. Ah, beleza, então aqui eu posso usar a escala maior. Agora tô indo para Lá menor, né? Ou tô indo para Dó menor aqui, ó. Que escala que eu posso utilizar? Aqui agora a gente já usa os, né, outros conceitos. Eu posso usar a menor harmônica em cima do acorde dominante, posso usar a escala menor natural dentro do acorde menor e, né, posso utilizar a menor melódica para resolver tanto o acorde dominante do quinto grau, o acorde dominante que aparece no quarto grau, acordes meio diminutos que aparecem como segundo. Então, tudo isso a gente consegue resolver com a menor melódica. Fechou? Então, eu espero ter ajudado você que está estudando, que está começando a entender esses processos de improvisação, de escala, tá? E a gente vai se encontrar aqui ainda mais vezes aí nesse canal da Scar, tá? Eu espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima.